máscara de hóquei, sede por sangue e uma criatividade infinita para matar. Eu sei que você sabe o que essas três características têm em comum. Jason Voorhees provavelmente está esperando nesse exato momento a próxima vítima aparecer em algum acampamento por aí. Isso pode não ser muito real para nós. Só que eu não posso dizer o mesmo da história que inspirou todo aquele passado que vemos no Sexta-feira 13. Acredita-se que uma serial killer chamada Leonarda Cianciulli tenha servido de inspiração para a trama do primeiro filme, aquele de 1980. Ela ficou conhecida como a fabricante de sabão de Correggio. Um título simples, não? Até poderia ser. Não fosse o fato de que o sabão que ela fez tinha uma matéria-prima muito incrível. Eram seres humanos. Só que para você entender a semelhança entre ficção e realidade, deixe-me lembrá-lo do que aconteceu no longa-metragem. A primeira história da franquia não tem exatamente Jason como vilão. Digamos que ele é a engrenagem principal que movimenta a trama. Só que quem realmente mata as pessoas é a mãe dele, a senhora Voorhees. Acontece que ela quer se vingar dos monitores do acampamento Crystal Lake por terem negligenciado o filho dela no verão de 1957. Ao invés de vigiarem o menino, os responsáveis estavam fazendo outra coisa e Jason acabou se afogando. A senhora Voorhees conseguiu eliminar um a um, sobrando apenas uma mulher chamada Alice. O que a assassina não imaginava é que a cota de mortes dela havia chegado ao fim. Durante um confronto, Alice consegue decapitar a senhora Voorhees e logo depois adormece dentro de uma canoa no lago. Só que aquele lago não era como os outros. Lá no fundo das águas sombrias estava Jason, que apenas aguardava o momento certo para emergir. Ele surge de repente e ataca Alice, que logo em seguida acorda em um hospital, como se tivesse sonhado com Jason. É dito que nenhum menino foi achado no lago. Só que isso não tranquiliza a sobrevivente. Ela sabe que ele ainda permanece lá, depois do primeiro filme. A franquia, então, seguiu por vários caminhos inusitados. E Jason só se tornou o vilão de fato no segundo filme. E agora, preste atenção na história de Leonarda Cianciulli e me diga se as semelhanças não são perturbadoras. Antes dela começar a fazer sabão, bolos e pastéis de suas vítimas, Leonarda teve um passado para lá de conturbado. Ela nasceu em 1894, no sul da Itália. E logo na adolescência, tentou tirar a própria vida 2 vezes. Tempos depois, em 1917, ela se casou com um escrivão. Só que seus pais desaprovaram o casamento de tamanha forma que a mãe dela a teria amaldiçoado. Leonarda foi morar em Pansarli durante o matrimônio e acabou sendo presa por fraude 6 anos depois. Ela se mudou para Correggio quando voltou à liberdade. Só que nesse meio tempo, ela teve uma série de desventuras envolvendo gravidez. Leonarda ficou grávida nada mais nada menos do que 17 vezes. Mas 13 dessas gestações não deram certo, visto que ela sofreu 10 abortos espontâneos e perdeu 3 crianças por outras fatalidades.
Parecia que a maldição da mãe realmente estava fazendo efeito. Leonarda e milhares de outras pessoas acabaram perdendo suas casas em 1930 por conta do devastador terremoto de Irpínia. E depois de tudo isso, digamos que a cabeça dela não estava lá muito boa. Não é à toa que, após tantas perdas, Leonarda se tornou uma verdadeira mãe coruja com os 4 filhos. Um traço de personalidade que aumentou consideravelmente quando ela recebeu um alerta de uma cartomante. Na época, as crianças de Leonarda ainda eram jovens e a mulher previu que cada uma delas encontraria a morte antes, digamos, da hora certa. A preocupação chegou ao limite em 1939, quando seu filho mais velho, Giuseppe, tomou a decisão de lutar na Segunda Guerra Mundial com o exército italiano. Para uma mãe como ela, essa decisão foi um verdadeiro choque. Leonarda, ela sentia que precisava agir para cuidar do filho. Só que preces e orações não seriam o suficiente dessa vez. E foi aí que os pensamentos macabros começaram. Ela chegou à conclusão de que a segurança do filho demandaria sacrifícios. Sacrifícios humanos, para ser mais específico. Vidas humanas deveriam ser tiradas para que a vida de Giuseppe fosse poupada na guerra. Não se sabe exatamente de onde saiu essa ideia, já que as religiões da Itália não aceitavam esse tipo de atitude. Fato é que isso não a impediu de tirar a vida de 3 mulheres. A primeira se chamava Faustina Setti, uma mulher solteira de meia-idade da vizinhança. Leonarda a atraiu para uma armadilha, dizendo que conseguiria um marido para ela. A mãe coruja ainda a convenceu a escrever cartas para os familiares, afirmando que tinha viajado para outro país para visitar um homem. Pobre coitada. Logo depois de chegar à casa de Leonarda, Faustina foi drogada com um vinho batizado e adormeceu. E acontece que ela nunca mais acordou. Leonarda desmembrou a vizinha em 9 pedaços e colocou todo o sangue em uma grande bacia. Posteriormente, ela descreveu o que fez em seguida. Bom, eu vou te poupar os detalhes sórdidos. São terríveis. Ela disse que dissolveu os pedaços com soda cáustica que tinha comprado para fazer sabão. Com o sangue, ela ainda fez uma mistura com farinha, açúcar, chocolate e outros ingredientes para fazer vários bolos e servir às senhoras que a visitavam. Leonarda disse que ela e o próprio Giuseppe também comeram da receita. Já a segunda vítima veio em 1940. Francesca Soavi era o nome dela. O modus operandi foi basicamente o mesmo. A mãe coruja convenceu a mulher a ir até a sua casa com a promessa de um trabalho no exterior. Ao chegar, Francesca foi dopada com vinho e acabou sendo transformada em bolos e uma espécie de pastel. A terceira e última vítima foi feita em 1940. Virginia Cacioppo, uma cantora, que recebeu promessas de Leonarda sobre um emprego em Florença. O mesmo aconteceu. Virginia foi até a casa, bebeu vinho, foi morta e não só foi transformada em bolos, como também virou sabão. Dizendo à assassina que ela acabou na panela com as outras 2.
A carne era gorda e branca, e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão cremoso muito mais aceitável. E sabe o que Leonarda fez? 2 barras de sabão para vizinhos e conhecidos. De acordo com ela, os bolos foram os melhores, pois a vítima era muito doce. Leonarda pensou que tinha feito tudo certo. As vítimas não tinham muitos parentes preocupados. E ela deu um sumiço nos restos mortais sem chamar a atenção. O que ela não esperava era que Virgínia... Virgínia tinha uma irmã, muito preocupada, que a viu entrando na casa de Leonarda no dia que teria desaparecido. Bastou uma denúncia para a polícia fazer uma investigação. Leonarda negou as acusações, mas acabou confessando tudo quando viu que a culpa dos crimes seria direcionada para o filho Giuseppe. Ela disse que fez tudo por influência da mãe, que mesmo morta há anos, teria exigido o sangue de pessoas inocentes para não prejudicar a vida de seus filhos. Julgada e condenada a 33 anos de prisão, Leonardo encontrou seu fim em 1970, aos 76 anos. O que você acha? A história de Sexta-feira 13 é só ficção? Ou realmente tem um pé na realidade? Só te digo uma coisa. Muito cuidado com os acampamentos em lagos. Cuidado, viu? Com os seus vizinhos também. Cuidado.